sabia que o Brasil é responsável por aproximadamente 50% do mercado de delivery por aplicativo na indústria alimentícia aqui na América Latina? Esse e outros assuntos nós vamos tratar hoje aqui no podcast Uni São José com o professor Jeff Bueno. Eu sou Kátia Malaquias e esse aqui é o seu podcast Uni São José. Professor Jefferson, muito obrigada pela sua presença. Enfim, conseguimos agendar e hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da sua área de atuação, dos cursos que você coordena. Muito obrigada pela sua presença. Olha, é um prazer. Como professor da casa também, né? A gente estava ansioso pelo podcast, fiquei te cobrando, olha meu espaço, a minha vez. Mas é sempre um prazer estar com você. Acho que esse é um espaço muito interessante e importante para a gente poder prospectar o que a Uni São José vem fazendo de relevante para o mercado, né? Que é muita coisa. Muita coisa. E a sua pergunta é muito pertinente, né? Mas eu vou começar a me apresentar. Eu sou o Jefferson Bueno, ou Jeff, como todos me conhecem, né? Eu sou coordenador do curso de administração presencial, coordeno também os cursos que estão na plataforma, na modalidade EAD, como administração, marketing, recursos humanos, gestão financeira, ambiental, logística. E hoje a gente vai falar sobre todas essas nuances, né, segundo o seu convite, e eu estou aberto a te responder todas as perguntas, fazer esse bate-papo, né, dentro desse contexto mais amplo da administração. Muito obrigada. A gente também está feliz, eu também estava ansiosa, na verdade. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou chamar você de Jeff. Pode, posso? deve. Jeff, a gente sabe que todos os setores foram muito, muito, muito afetados pela pandemia, né? A pandemia na economia mundial foi afetada. Mas o que a gente percebe hoje é que houve uma ressignificação do mercado, né? O mercado conseguiu se encontrar e achar novos caminhos para esse mundo pós-pandemia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, sobretudo aqui do Brasil, né? Sobre esse dado que eu trouxe aqui, como as empresas de delivery, acho que a gente meio que se acostumou, gostou desse negócio de receber comida em casa. E como esse campo de mercado está aberto e é uma possibilidade para quem quer ter negócios, para quem quer administrar negócios. É verdade. Você sabe que em um dos podcasts que eu participei lá em meados de 2019 e 2020, o tema qual era a circunferência da curva econômica de declínio que a pandemia havia potencializado na nossa economia. Então, a gente discutia muito o modelo da curva, porque essa curva iria dizer ou determinar o quanto a economia iria se recuperar e a velocidade com que isso iria acontecer. Nesse período, o que a gente percebeu foi uma reformulação das plataformas de negócios. Então, como você bem disse, o modelo de delivery ele surgiu e cresceu, basicamente, ele se reinventou por conta dessa necessidade. Você sabe que uma vez eu estava na janela de casa e comecei a pensar, a refletir um pouco sobre essa questão de como as empresas iriam se comportar pós-pandemia e durante esse processo de transição. E comecei a perceber, eu não consegui contar, mas quantas bicicletas, motocicletas de entrega passavam na minha janela. Então, aí eu rapidamente fiz uma reflexão. Eu estou olhando para fora, né? Ou seja, observando lá fora o que está acontecendo. E foi o que essas empresas fizeram. Elas olharam de dentro para fora, né? E foi fácil perceber a velocidade com que esse processo logístico começou a explodir dentro de toda a nossa esfera econômica e mercadológica. Então, quando você fala assim, hoje a gente não consegue pensar, por exemplo, em administração, em processos administrativos que não se contemple um processo de logística, né? Uma logística integrada, uma logística inteligente, sempre com o intuito de levar o melhor produto, o produto mais adequado para o consumidor que o está procurando. Então, o aperfeiçoamento do processo logístico, por conta dessa dor que nós tivemos, né? Essa necessidade de se reinventar por conta de uma pandemia, um processo gravíssimo, fez com que as empresas também tivessem o sentimento da dor e a necessidade de atender rapidamente aquele mercado que basicamente sucumbiu. Os bares fecharam, restaurantes também ficaram restritos, né? Os supermercados, as áreas de entretenimento. Então,
o que restou, né, em termos de possibilidade econômica? O processo de delivery. Poxa, e ficou, né? E ficou de vez. Tanto ficou que o que a gente mais percebe nesse processo é que as empresas que migraram, né, ou que começaram a utilizar o delivery como uma estratégia de penetração de mercado, elas também passaram a adotar esse modelo como a plataforma principal do seu negócio. Então, você vê, por exemplo, grandes grupos de deliveries que estão crescendo potencialmente, influenciando pequenos grupos a também migrarem para esse contexto. A única preocupação que eu tenho em relação a isso é o que a gente chama do marketplace, né? Ou P de produto. Porque o ponto de venda ele passa a ser agora um aspecto não tão relevante no sentido de você, por exemplo, degustar o produto, experimentar o produto, ter a sensação, a experiência do atendimento. E eu acho que o que ficou como, não definitivamente, mas o que ficou como um elemento de transformação foi a rapidez e a acessibilidade. Repare que cada vez mais o consumidor é exigente com rapidez e acessibilidade. Sim. Rapidez e acessibilidade. E o quanto também que a tecnologia trabalhou de uma forma muito acelerada no sentido de fazer com que o consumidor tivesse uma experiência sensorial com o produto. Total. De forma total à distância, total, né? Online. Total. Você consegue ter uma visão 3D, você Sim. consegue perceber a textura do produto de roupa, a gente que faz compra na Shein. Sim, é verdade, é verdade. A gente consegue ter uma experiência melhor. Você consegue saber a experiência de outras pessoas, né? Essa coisa de deixa a tua experiência, e você, de alguma forma, beneficia o consumidor se ele foi lá e deixar o relato dele de experiência. Foi umas sacadas... Olha que coisa importante você acabou de dizer. A opinião do consumidor não se pauta mais no atendimento físico, né? Mas na experiência que ele teve do processo de escolha, tomada de decisão, compra, entrega, recebimento. Então, e a experiência empírica em relação ao produto, ela está cada vez mais aguçada, né? Então, você olha um produto, a foto do produto, com todas as suas possibilidades, características, vantagens e benefícios, mesmo sem tangibilizar fisicamente o benefício, você consegue senti-lo. Então, a inteligência artificial, né? Sim. Os grandes sistemas e softwares de Big Data que conseguem mapear hoje como o consumidor toma a decisão, em que momento da compra. Então, você tem toda uma parafernália tecnológica que favorece a compra à distância, né? Então, a pergunta que fica no ar, e eu tenho conversado muito com alguns colegas da área de marketing e administração, é que como esses marketplaces físicos vão se posicionar, vão sobreviver diante dessa grande... esse processo disruptivo de compra, que é o processo de compra online, né? A distância. É uma pergunta também que eu fico... Porque, na verdade, quando você chega na loja física, já há uma indução para que você compre online. Né? Você vai comprar nesses grandes varejos, tem um varejo grande esportivo, tem outro também de eletrodoméstico, que você chega lá e ele já te induz a comprar pelo aplicativo. No aplicativo tem desconto. Sim. No aplicativo é melhor. E aí a minha pergunta a tendência é daqui a algum tempo... Essa coisa da loja física, do entrar, do experimentar, do colocar a roupa, do calçar o sapato, ou de ver lá como... Há uma tendência que isso diminua cada vez mais, ou vai haver uma ressignificação disso? As suas perguntas são capciosas, né? Elas me fazem refletir em tempo real. Eu vou voltar alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, Americanas Express. Né? Sim. Que é um modelo... Eu sempre gostei do modelo americano, né? De fazer varejo. Eu vivencio o varejo há muitos anos. Eu acho que aquele modelo das americanas de indução de compra, potencializando a venda adicional, aumentando o ticket médio, aquele modelo ele teve que se reformular. As Americanas Express, elas retratam exatamente essa visão e necessidade da redução de custos. Então, até porque o custo operacional do varejo, propriamente, ele é muito elevado, né? Sim. A nossa carga tributária não é baixa, ela não estimula o empreendedor, o varejista.
Então, a Americanas Express, essa é uma plataforma diferente de se fazer varejo e que parece que deu certo, né? A gente tem discutido em alguns anos os resultados operacionais, fiscais da Americanas, mas ela continua lá. Ela está lá firme e forte, né? A gente em ouviu cada umas bairro, coisas aí sobre a Americanas, a gente quer ler. Pois é, mas ela está lá firme e forte. Pessoal que investiu ações. Isso, mas ela está lá firme e forte. Em todos os bairros você vê uma americana, você vê várias americanas no mesmo bairro. E assim, você tem outros modelos interessantes. Mas aí me remete também a ideia das locadoras de vídeo, né? Então você vê, por exemplo, a Blockbuster, que virou um estudo de caso por conta de uma venda que não aconteceu. Então, ela valia milhões e, de repente, ela deixou de valer algo por conta dos streams, né? Aí vem Netflix e vem outras plataformas que acabam substituindo, né? Substitui aquele modelo de compra. Eu adorava ir a uma videolocadora. Era um evento, era um evento, à locadora, sempre às sextas-feiras, né? Capas você ia escolher os vídeos que você queria segmentado comprar. por estilo. Exatamente. Era um prazer fazer isso. Eu gostava muito. Por gênero, né? Por gênero. Gostava de comédia, enfim. E você consegue fazer isso hoje pela internet. No seu sofá. No sofá, com a pipoca pronta. Então você não tem que esperar a pizza chegar para você botar o vídeo. Você já pode colocar. Então tem todo um contexto de mudança de comportamento do consumidor que as empresas tiveram que fazer essa leitura e se remodelarem, porque senão elas perderiam espaço, né? E para quem? Para essa grande nuvem, né? Essa grande tendência mundial que é a vida numa plataforma digital. Eu sempre brinco com os meus alunos, nós temos a estratosfera, a atmosfera, mas nós temos também a netiosfera, né? Que é onde está todo mundo transitando, né? Onde a vida acontece. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. É onde a vida acontece hoje, é na netiosfera. Então, é ali que você respira, que você se relaciona, que você se posiciona que você constrói uma opinião, né, o que é muito perigoso, mas você constrói uma opinião ali. Então, o que eu vejo é que as empresas estão buscando esse novo espaço, algumas com mais velocidade por conta de uma vocação de tecnologia, outras mais lentas pelo processo de um novo aprendizado. E o administrador tem aí uma grande oportunidade, né? Porque hoje se faz administração de uma forma totalmente diferente, né? Você não consegue tomar nenhum tipo de decisão gerencial sem ter um apoio de um software, né, de gestão que te permita analisar riscos, probabilidades e a tomada de decisão mais assertiva com menor risco. Você não consegue fazer hoje uma avaliação de potencial de mercado sem um geomarketing, né? Sem a capacidade de uma análise de Big Data que possa te oferecer um estudo mais potencial sobre consumo. Então, você tem todo instrumentos que permite ao administrador ser mais eficiente. Então, quando você... Diminui a possibilidade dele fazer uma besteira. Sim, com certeza, é verdade. Em contrapartida, a cobrança também é mais acirrada, né? Porque se você tem tanto recurso tecnológico, pequenos erros podem se tornarem efeitos grandiosos. Sim. Então, quando você pensa, por exemplo, num processo de fusão e aquisição entre duas empresas, né? Tudo é feito dentro de um aspecto de tecnologia. Nada é feito mais de forma manual, né? Então, uma decisão errada ou tomada de forma equivocada num mega processo como esse pode gerar prejuízos irreparáveis para uma organização. Mas o que a gente percebe mesmo é que a tecnologia está aí. Né? Não tem como a gente voltar atrás. Não tem. E não tem como você ser um administrador sem se apropriar da tecnologia. Eu estou falando aqui, até parece que eu sou um exímio, né, conhecedor de tecnologia. Não sou. Eu sou apenas um usuário. Sim. Mas eu sei exatamente quando sento na mesa com um gerente de TI ou com um diretor o que pedir a ele. Porque se eu sei qual é a informação que eu preciso, eu sei exatamente que processo eu devo tomar. E a gente fala muito isso para os nossos alunos, né? Você precisa ter essa visão mais holística, né? Ter a capacidade de buscar mais informações no âmbito da tecnologia. A gente fala isso em sala de aula, porque o seu mundo será puramente tecnológico. A gente não consegue dizer em quanto tempo, né? Mas você sabe que saiu uma reportagem na Exame nos últimos 4 anos, eu até tenho ela em casa, que diz que as próximas 5 maiores profissões que iriam surgir
e que seriam mais bem remuneradas, elas ainda não existiam. Então significa que você não tem curso superior para isso. Né? O seu background pode estar na administração, pode estar na educação física, pode estar na contabilidade. Então são conhecimentos novos que vão acontecer, eles vão surgir, mas ainda você não tem nenhuma base... Ou pode estar em todos, né? Está eles em todos, se fundir, exatamente. Esse profissional que... porque cada vez mais o que a gente percebe, a necessidade desse profissional, e aí usando aí o administrador, que conhece de comportamento humano, que conhece, óbvio, né, de mercado, que conhece das necessidades das pessoas, ou seja, você precisa captar informações, né, de todas as outras áreas, um pouco da parte pedagógica, de você ensinar, treinar os seus liderados. Então, parece que o profissional do futuro é esse profissional que, na verdade, ele consegue absorver um pouco de cada uma dessas áreas para essa nova área que... É verdade. Para essa nova sociedade que a gente não conhece ainda. Com certeza. Se a gente pegar a administração da década de 80, quando eu fiz faculdade, o discurso era que o administrador deveria aprender a planejar, organizar, liderar e controlar. Isso não se perdeu, mas tudo isso se faz através da tecnologia hoje, né? Sim. Nada mais é manual. Até a liderança, quando você faz um estudo de liderança, no perfil de liderança de um potencial candidato, você tem tecnologia que te ajuda a identificar se esse é um líder potencialmente autocrático, um líder liberal, um líder laissez-faire, né? Se você pensa em mecanismos de controles, você tem tecnologia que te permite fazer controles operacionais, controles inseridos lá nas métricas do planejamento estratégico. Se você precisa organizar a sua empresa, você tem tecnologia que te potencializa construir processos mais inteligentes, mais otimizados. Então, a tecnologia, de uma forma geral, ela chegou para a administração e para os administradores de uma forma que ela abre um leque de possibilidades para que ele possa alcançar um maior desempenho, né? E gerar mais qualidade em todos os seus processos administrativos. Jeff, você falou lá da década de 80, lá onde você se formou em administração. Por que você foi para a administração? Qual foi o caminho? Essa é uma pergunta boa, né? Eu nunca quis fazer administração, eu sempre quis fazer comunicação. Eu queria fazer radialismo esportivo. Por isso que ele tá com essa e eu tenho alguns, intimidade aí com o microfone. E eu tenho alguns ícones do radialismo esportivo que eu sempre escutei muito, José Carlos Araújo, do Alceu Bueno de Camargo, mas primeiro que eu não tenho voz para isso. Segundo, que depois que eu li aquele livro, tá ali, olha, do Plano de Marketing do professor Vicente Ambrosio, que eu conheço, inclusive, um dos professores da SPM e administrador, e o planejamento estratégico. Quando eu li esse livro, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Quero fazer esse negócio. Até porque a leitura desse livro, ela se conjugou com uma possibilidade dentro de uma empresa que eu trabalhava na época. Estava começando, e o dono falou, olha, eu preciso fazer um planejamento. Eu não sei por que ele me deu aquela tarefa, mas ele acho que achou em mim a chance de fazer um planejamento para a empresa, que era uma empresa pequena. Então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer esse planejamento, né? E aí me deparei com esse livro, e ali você tem todo o passo a passo de um planejamento. Quando eu entreguei o projeto, eu falei, nossa, ficou lindo demais, né? É isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a olhar a administração com outro prisma, com uma outra... E fui fazer a faculdade, e me encantei cada vez mais, a cada período eu me encantava com a faculdade. E é engraçado que quando você vai fazendo a faculdade, no decorrer do curso, você vai descobrindo que você tem vocações intrínsecas ao seu perfil, né? Sim. Aí eu sempre tive uma vocação para planejamento, né? Sempre foi a minha veia central. Mas eu gosto muito também de atuar com finanças, né? Na área de planejamento financeiro, de investimentos. Gosto da área de recursos humanos. Inclusive, fui gerente de recursos humanos de 2 grandes empresas do setor farmacêutico. Então, eu tenho, assim, dentro da área de administração, talvez aquela que eu tenha menos vocação são para os controles operacionais, porque ele é mais burocrático, né? Mas as outras áreas, elas me dão, assim, total liberdade para criar o que eu gosto muito. E aí foi aí que eu comecei a descobrir, né? E eu digo assim, eu falo para os alunos, vocês vão descobrindo
essas vocações no decorrer do curso. Então, certamente que do início até o final você sairá diferente. Não tem você, dúvida. né, até em qualquer curso, né? É um de processo de formação. Totalmente disruptivo, né? E a faculdade, ela dá essa possibilidade de descobrimentos em todos os aspectos, né? todos. De relações interpessoais. Sim, é verdade. Com os colegas, com os professores, a vivência, as responsabilidades. Sim. Não tem como Com certeza. entrar e sair da mesma maneira. E eu também nunca pensei em ser professor. Aí você falou uma coisa interessante, a vivência com professores, né? Como é importante o nosso papel como alguém que oriente, né? Alguém que desperte, que desperte uma motivação que talvez esteja guardada, né? E eu tive essa motivação com um professor da faculdade. Eu tive apenas uma disciplina com ele. E foi com ele que eu decidi que eu queria seguir esse caminho. Eu sempre conjuguei o mundo corporativo com a academia. Sempre consegui fazer isso. Eu trabalhava na empresa e lecionava. E coordenava também em alguns momentos. Então, eu sempre tive essa possibilidade de vivenciar o mundo prático, né? Até porque na época que eu fiz faculdade, era um momento diferente de hoje. Hoje nós temos até, inclusive, tecnologias que potencializam o processo de ensino-aprendizagem bem diferente daquela época, né? Sim. Então, naquela época, trabalhar e estagiar era o mundo prático, né? Hoje a gente faz isso aqui dentro, né? Sim. O mundo prático nós trouxemos aqui para dentro. Sim. Então, e ali que eu descobri o que eu queria fazer. Foi com esse professor, uma única disciplina que eu tive durante os 4 anos, 8 semestres, e foi ele que me motivou a querer entrar nesse mundo, né? Literalmente. E aí você estou há 22 anos aqui, né? E aí você vai para a administração. Primeiro, você falou que trabalhou na indústria farmacêutica. Na distribuição farmacêutica, Como gerente de RH. As distribuidoras, elas fazem um papel intermediário entre a indústria e o varejo, né? Então, eu trabalhei na Intermed Pharma e trabalhei na Profarma, 2 grandes empresas. Me ensinaram muito, né? A conviver no mundo corporativo. Depois eu passei a fazer consultoria para redes de farmácias e drogarias. Então, o varejo também foi sempre um ambiente que esteve presente na minha vida. Trabalhei com varejo de vestuário, trabalhei com... Assim, eu sempre trafeguei no varejo. Na verdade, o varejo é uma grande escola, né? Ele só não te dá a possibilidade de crescer profissionalmente, infelizmente. Mas indo para o âmbito da distribuição e da indústria é um outro cenário, né? E aí eu sempre consegui conjugar. Essas 2 empresas foram as 2 empresas principais por qual eu passei. E a partir dali fiz vários projetos de consultorias e sempre conjugando esse ambiente acadêmico com o ambiente empresarial, o que sempre me ajudou muito a trazer a minha experiência para a sala de aula, né? Todos os estudos de casos que eu trabalho em sala de aula são estudos de casos na qual eu vivenciei na prática, né? Então, isso é importante. Muito importante, porque você disponibiliza para o seu alunado aquilo que você viveu, né? Que decisão você... É uma experiência importantíssima, né? Que é o que a gente prisma por aqui também pela São José. Os nossos professores têm uma experiência, né? Sim. Isso é importante para eles. Prático, verdade. Né? Possam trazer para dentro da sala aquilo que de fato está acontecendo no mercado. Sim, verdade. Esse distanciamento entre o que é a instituição, o que acontece nas cadeiras universitárias e o que acontece lá fora. Precisa haver uma consonância. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, assim. A gente passa, né, nesse pré-pandemia, né, a gente vive uma turbulência, a nível nacional, né, turbulências políticas muito importantes que acabam afetando também o setor da economia. E a gente percebe cada vez mais as pessoas ávidas por abrirem os seus negócios. Sim. Né? As pessoas querem abrir os seus negócios. Cresceu. Hoje você conversa com os estudantes, a maioria deles, né? Tem aqueles que querem ir para a carreira pública, querem prestar concurso, mas muito não, eu quero abrir o meu negócio, quero abrir o meu espaço, quero abrir o meu estúdio, quero abrir... enfim, quero ter o meu CNPJ, quero fazer o meu trabalho. Independente, né? Quero ser um profissional independente. E aí eu queria que você, de alguma forma, aconselhasse esse estudante, né, que está
saindo da graduação, a gente conversa, né, com os estudantes de diversos cursos, né? Inclusive, teve um aluno do curso, até de fisioterapia, que sugeriu que nós trouxéssemos pessoas para falar exatamente sobre, professor, a gente quer sair da faculdade, a gente quer abrir um negócio, a gente quer montar a nossa... E a gente precisa de ser mentorado, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de gente para poder, de alguma forma, inclusive é uma ideia, né, para esse pessoal, olha, disse que falar e falaria, para trazer pessoas para ajudar esses estudantes. A pessoa sai da faculdade só com um diploma debaixo do braço, querendo abrir o negócio dela, mas sem saber o que fazer. Queria que você desse um conselho para esse jovem aí de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que está querendo... Eu não tenho a menor dúvida em dizer que todos os cursos, principalmente da área de saúde principalmente, a área de farmácia ela já ingressou nisso, porque como eu trabalho no mercado farmacêutico, eu basicamente ajudei a introdução dos conceitos de gestão nesse ambiente. Então, hoje a farmácia, por exemplo, o farmacêutico, ele é um profissional que entende de gestão. Ele entende da gestão financeira da farmácia, ele entende da gestão do sistema operacional, ele entende da gestão de pessoas, dos processos que ali estão normatizados pela Anvisa. Então, ele é um gestor. Mas hoje você encontra no mercado cursos MBAs em gestão de farmácia. Uhum. Eu mesmo fui um coordenador dos primeiros cursos de gestão de farmácia, né? E outras áreas precisam também ter esse apoio. Por exemplo, por que não ter um módulo de gestão no curso de educação física? Como gerir uma academia, como gerir um espaço fitness, né? A gente tem, tá? Ou como... Eu sei que Gabriel tem. Paz. Eu sei que tem. Eu estou te provocando. Você já está lá na frente. Eu sabia que tinha. Mas, por exemplo, por que não o dentista não aprender como gerir o seu espaço odontológico, né? Fisioterapia. Criar espaços compartilhados. Exatamente. Então, a gestão é fundamental nesse sentido, né? Porque você entra com a tua experiência e a sua formação científica, mas e a gestão, como é que fica? Então, eu acho que é importantíssimo, né? Fazer um curso de administração, não um curso de 4 anos, mas se você, por exemplo, fez educação física, fez fisioterapia e quer ter o seu espaço, vai fazer uma especialização em gestão, né? Se não quiser fazer durante 12 meses, quiser fazer um curso de extensão universitária, livre, todo né? curso é válido para você lapidar esse conhecimento que você está buscando. E eu acho fundamental. Se você quer se tornar um empreendedor, você precisa entender dos processos de administração. Porque senão você vai entregar tudo isso na mão do seu contador. E o contador também, ele não tem ele tem uma visão de gestão interessante, mas em outros aspectos ele não teve acesso. Sim. Como gestão de pessoas, como a parte de processos, de planejamento, a parte financeira, a parte contábil, tudo bem. Mas fica faltando ainda outros recursos de conhecimentos que esse profissional vai precisar lançar mão. Então, eu acho que ele precisa, se eu quero ser um empreendedor, quero ter o meu próprio negócio, eu preciso fazer um curso de gestão. Isso aí é fundamental. O curso de administração aqui da Unisão José, ele passou por algumas mudanças, sim, né? Nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, sim. O curso vem passando por um processo de melhoramento, de verdade, refinamento. Verdade. E aí eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre os diferenciais desse curso, né? O que esse curso oferece para esse cara que quer estudar administração presencialmente, quer vir para a Unisão José, o que ele vai ter de diferente aí na formação dele? Essa pergunta é interessantíssima. Eu, quando cheguei, aliás, só para não esquecer, você merece estudar aqui, tá? Quando eu cheguei, o curso tinha passado por uma modificação de matriz, logo quando eu cheguei. Eu cheguei no início de 2022 e em 2023 reconstruímos a matriz. Em 2023, reconstruímos a matriz e agora, final de 2023, já reformulamos a matriz. Então, você percebe o seguinte, existe uma inquietação nossa, né, pelo aprimoramento, pela evolução. A gente observa um sinal de mercado e a gente quer rapidamente, né, inserir aquilo na formação do estudante. Então, o que eu posso, assim, de imediato garantir é que você vai ter um curso totalmente atualizado com as tendências de mercado. O que a administração na Unisão José traz de diferencial? Bom,
Eu poderia falar dos professores? Claro que sim, nossos professores são todos eles com densa formação acadêmica e experiência de mercado, né? Aliás, esse é um quesito importante no nosso processo seletivo. Mas nós temos uma estrutura curricular interessante. Para cada período que o aluno conclui, ele faz um projeto integrador, né? O que é esse projeto integrador? Você tem um bloco de disciplinas ali, e esse bloco de disciplinas que estão distribuídos em várias áreas do conhecimento, né, dá a ele a chance de fazer um projeto que vai confluir esse projeto integrador com o momento prático. Então, ele vai no mercado, né, e vai ver a demanda e pratica aquele projeto em cima das disciplinas que ele cursou. Então, a cada período, ele vai fazendo um projeto. Em um período, ele vai fazer um projeto, por exemplo, de marketing. No período seguinte, um projeto voltado para finanças. No outro, para planejamento. No outro, para qualidade. Então, quando ele terminar o curso, ele fez tantos projetos práticos, e que é importante dizer, são projetos práticos, que vai dar a ele uma experiência fantástica, por exemplo, quando ele for para um processo seletivo, para um recrutamento e seleção. Além disso, nós temos o setor do pitch aqui, né? Que está o tempo todo divulgando vagas de estágio. Então, nosso aluno está o tempo todo antenado com aquele mural. A gente tem um número, a Camille vai vir aqui, e é um dado importante, algo importante. Nós temos um número muito grande de alunos da Uni São José estagiando em diversos espaços. Verdade. Diversos espaços. Então, assim, são pessoas que estão no mercado e é muito importante a gente falar isso também, né, lógico, do quanto que o aluno traz para a universidade também aquilo que está acontecendo lá no mercado. O aluno traz também. Ele também é um agente nesse processo. Com certeza. Nós temos muita preocupação de orientar os professores nesse processo de ensino no contexto da avaliação, né? Então, tudo que ele aprende em sala de aula, ele aprende no modelo hands-on, ou seja, botando a mão na massa, né? Ele aprende fazendo. Então, o professor, quando ele se depara com o aluno, ele tem a seguinte premissa: ele vai aprender fazendo. Então, aquela história de botar no quadro, pedir para ele... Não, ele apresenta a ferramenta de trabalho, mostra como se faz e o aluno aprende fazendo. Esse método do aprender fazendo, ele é fundamental para a evolução do aluno. Porque senão, se você simplesmente adota o método de apostila, de PowerPoint, que já está mais do que ultrapassado, né? Você acaba deixando de lado as metodologias ativas. E elas vieram para, literalmente, dar maior liberdade para o aluno, mais autonomia nesse processo. Capacidade criativa, integração, resolução de problemas, tomada de decisão. Então, esse método hands-on de aprender fazendo, ele é fundamental. É doloroso? Mas crescer é doloroso, né? Aprender fazendo também é doloroso, mas você não esquece. Então, o professor, nesse contexto de sala de aula, tem o papel do orientador, do facilitador, e o aluno é que vai buscando os seus próprios recursos. Como são trabalhos em grupo, e a gente acredita que a integração ela também faz parte desse processo, a sala de aula passa a ser um ambiente extremamente rico em experiências, né? E é o que a gente acaba botando como pedra fundamental do nosso projeto pedagógico, que a sala de aula seja um momento rico em experiências. Então, esse cara tem que vir, quer estudar administração, tem que vir para a Uni São José. Você merece estudar aqui. Jefferson, você trabalha com gestão financeira também, né? Sim. E aí uma pergunta a gente vê, hoje a internet está efervescendo, né? Muita gente falando de investimento, fundo de investimento, mercado de ações. Há um tempo atrás só se falava em Bitcoin, enfim. E aí eu queria que você falasse para esse cara que está assim, para esse cara que eu digo, esse aluno, essa pessoa, você que está aí assistindo, que está com um dinheirinho lá guardado. Tá lá, o dinheiro tá lá guardado, ele ainda tá guardando o dinheiro, sei lá, debaixo do travesseiro, lá debaixo do colchão. Você que é um cara que tá antenado, sabe o que tá acontecendo no mercado. Hoje, se você fosse um jovem, egresso da universidade, saindo da universidade, conseguiu ali fazer um negócio, juntou um dinheirinho e ele quer fazer esse dinheiro render. O que você faria? Qual conselho você daria para ele? Olha, isso é um hoje, conselho... Nesse mercado de agora. É um conselho, assim, delicado, né?
porque quando você fala do investidor, cada um tem um perfil, né? Eu, por exemplo, eu sou um investidor moderado. Eu não sou um investidor do mercado de ações, não gosto de trabalhar com derivativos, assim, não é que eu não gosto, mas eu sou mais moderado. Conservadorzinho. Sou mais conservador. Assim, a dica que eu dou é a seguinte: senta com o seu gerente, do seu banco, ele vai traçar o seu perfil. Existem tecnologias que vão te determinar quanto você deve investir, por exemplo, em determinados papéis, em determinados fundos, de acordo com o nível de risco tolerável, né, da sua parte. Então, você vai ter um perfil definido pelo seu gerente e ele vai te dar o melhor caminho, né? O investimento é uma coisa muito particular. A pergunta que se faz é quanto você está disposto a arriscar, ou quanto você está disposto a perder, porque a ganhar é imensurável, né? E todo mundo quer também. Pois é, né? se você bota lá 100 mil Poxa, a gente está falando do universitário, vamos falar 3 mil. 3 mil, Mas 3 mil não é um valor tão, Sim. né? Assim, você pode até perder alguma coisa, mas não tem tanta dor. Agora, se você bota 100 mil e você perde ali, sei lá, 10, 15%, até onde vai o teu jogo, né? Até onde vai a sua tolerância ao risco? Então, perdi 15%, quero sair. Não é o momento de sair, porque você tem que recuperar. Então, assim, a melhor coisa é falar com o gerente do seu banco, da qual ele é o gerente da sua conta, e ele vai te orientar nesse sentido. Porque ninguém conhece melhor o perfil da sua conta do que o seu gerente, né? Então, dar um conselho assim é meio arriscado, né? Bom, mas até porque eu sou conservador. Sempre fui conservador. Acho que poderia ter sido mais agressivo, mas eu sempre fui conservador. E, assim, sempre tive um plano de previdência privada, né, no modelo de PGBL. Você tem alguns modelos, por exemplo, investir em PGBL ou VGBL, né, tem diferenças fiscais ali. O PGBL você é deduzido o imposto de renda no seu resgate, o VGBL na remuneração, mas tudo isso são informações técnicas que o seu gerente pode te passar. E são investimentos de longo prazo. Então, a outra pergunta é, você quer investir para quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tudo vai depender do seu planejamento financeiro. Mas acho que o começo é agora, né? Está começando agora, começa devagar, né? Um passo de cada vez, vai sentindo o termômetro da área de investimentos, o quanto você fica, né? Aumenta a aceleração ou não, e vai vendo até onde você consegue, né? Mas acho que o melhor passo é sentar com o seu gerente e traçar com ele um planejamento financeiro de curto, médio ou longo prazo, né? Pronto, já é um conselho. Sim. Já é um conselhão. Jefferson, algum tempo atrás, a gente falava em curso EAD, era aquela coisa distante, a pessoa só ficava ali em contato com a tela do computador ou com aqueles PDFs imensos, longos, aquela coisa chatíssima. Hoje a gente sabe que em alguns lugares já não é mais assim que se pratica educação à distância, né? É uma modalidade, não significa que você está completamente distanciado lá da sua instituição de ensino. Eu queria que você falasse um pouco sobre os cursos EAD aqui da Unisão José, né? Quais estratégias, ferramentas que são utilizadas para poder, de alguma forma, aproximar o estudante da instituição. Esse modelo do ensino à distância, ele surgiu por conta, principalmente, da flexibilidade que o MEC deu para as instituições a trabalharem com 40% da sua matriz curricular dentro das plataformas. Então, hoje você tem 40% da matriz está ali dentro, o aluno ele consegue transitar, interagir, né? É uma oportunidade para os dois lados, a verdade é essa, né? Tanto para as universidades, para todo esse cluster universitário, esse bloco econômico do ensino, assim que também para os alunos. Então, é um caminho que foi tomado e que favorece, acredito que a toda a sociedade, tá? É claro que o processo de ensino, né, na modalidade EAD é diferente do presencial. E eu acho que, para isso, nós estamos passando por um processo de amadurecimento, tá?
primeiro em conhecer as plataformas, como é que elas favorecem a integração, como é que elas favorecem a interação, né? Como é que elas potencializam a comunicação entre os tutores, entre os alunos, entre os grupos de trabalho. Então, tudo é um processo novo, mas assim, também, como você bem colocou, é um processo sem volta. Sem volta. O EAD nos Estados Unidos existe há muito tempo, né? E a gente, em algum momento, ia chegar nesse contexto. Nós temos aqui uma preocupação com os nossos cursos de humanizar os cursos. Sim. Porque, como você bem disse, de alguma forma ou de outra, o aluno está numa carreira solo ali, né? Ele, o seu computador ou o seu smartphone, né, o seu celular, e ele está ali interagindo. Mas a gente sempre tem essa preocupação de humanizar, porque a nossa instituição ela é humanizada, né? Sim, tem essa preocupação. Só quem vive aqui sabe disso. É uma coisa que vem de berço, né? E você está muito mais anos do que eu aqui. Tem esse perfil de tratar as pessoas na sua subjetividade. O pouco tempo que eu estou aqui, eu já consegui mensurar isso e quanto isso é importante para a nossa convivência, né? Para a nossa vivência aqui dentro. E a gente se preocupou com isso. Quando nós começamos a construir esse modelo, o aspecto da humanização sempre foi um aspecto que esteve presente na nossa mesa de discussão aqui, né? Então, nós temos o tutor que orienta, que dá todo o apoio, né? Na devolutiva de dúvidas, de orientação. Nós temos um material didático. Para mexer na ferramenta também. Sim, com Só certeza. falta a gente ter um setor separado, específico. Nossa, isso para poder receber, né? A pessoa chega, a pessoa liga, manda e-mail. Com certeza. Ela é respondida. De fato, tem alguém ali por trás. Alguém não, tem uma equipe uma ali equipe, por trás. Uma equipe, né? Nos bastidores, preparada para poder atender as demandas. Para esse cara chegar aqui e ser bem atendido. É verdade. Então, toda essa questão nos dá a condição de oferecer cursos com qualidade, né? E nós, como coordenadores, temos também essa preocupação de estar presente na vida desse aluno, que às vezes ele não está aqui, ele está lá em Vitória, ele está em Juiz de Fora, né? Ele está em Botafogo, enfim. Mas o aspecto da humanização para a gente é importante. Nós temos uma plataforma muito boa, ela é eficiente naquilo que ela compromete a entregar, né, para o aluno. Nós temos um material didático muito atualizado. Os tutores são altamente preparados para, como você disse, tirar dúvidas sobre o sistema, ajudar no contexto da integração e da interação com o material didático. Então, passa a ser um ensino à distância que não é isolado. O aluno não está sozinho, né? Sim. E é importante a gente falar também que, por exemplo, todas as prerrogativas dos alunos do presencial também são prerrogativas do aluno. O aluno é aluno da Unisão José. Lógico. Então, tem monitoria, eles passam por iniciação científica, ele tem os acessos para ele vir aqui, ele pode usar a biblioteca. Ele participa dos nossos eventos, participa dos workshops, todos os eventos que nós oferecemos aqui, que são vários, né? Muitos. O ano passado, essa faculdade parecia impressionante, né? Todo dia era um evento e ebulição, as pessoas vivendo isso aqui. Então, e os nossos alunos do EAD participam de tudo isso. Então, eles são sempre... para eles, né? para eles também. Então, a gente tem na verdade, o ensino à distância aqui é só um caminho, né? Caminho, que vai requerer talvez um pouco mais de organização da própria pessoa, né? Sim. A autogestão ali do seu tempo. Aí é fundamental, né? A autogestão do seu tempo, mas o que a gente tem de infraestrutura é para todos os alunos. Com certeza. Mas essa pergunta é muito pertinente, porque o ensino à distância ele deixa ele é um pouco sombrio, né? Em termos de informações, Mas repare que de 5 anos para cá, como é que o perfil desse estudante mudou? Mudou. Né? Hoje você tem mais garotada entrando no ensino. Antigamente era o aluno que queria fazer uma segunda graduação. Isso. O cara, eu não tenho trabalho, eu não posso ir à faculdade, eu vou optar por um ensino à distância. Hoje não. Hoje você já vê uma garotada interagindo dentro da plataforma, porque também está trabalhando, porque tem outras atividades. E, assim, se apropriou com muita qualidade de tudo aquilo que a gente oferece como recurso. Então,
é o que eu te falei, é uma vida nova, né? É uma vida nova. É um mundo novo. Jeff, você tem algum hobby? Tenho. Bom, eu gosto de fazer atividade física, sempre gostei. Gente, o Jefferson jogou futebol. Fui profissional. Eu vi a foto. Eu vi, não é mentira. Joguei futebol. Eu gosto de correr, fazer atividades. Eu gosto de cozinhar também. É mesmo? Eu gosto de cozinhar. Fim de semana, quem cozinha lá em casa sou eu. No almoço. Ninguém come, né? Não sei porquê. Rapaz, a comida fica cheia lá. De repente, no meio da tarde, eu vejo chegar uma pizza. Eu falei, pô. Mas tudo bem. É minha colaboração doméstica essa. Enfim, basicamente gosto de filme, gosto de alguma leitura. Eu já li mais, né? Eu confesso que já li mais. Hoje eu já não leio livros técnicos, por exemplo. Eu já li muito livro técnico, né? De administração, marketing. O meu livro de preferência sempre foi A Corrente do Porter, né? Que foi onde eu construí a minha tese de mestrado. E, para mim, foi um dos grandes estrategistas do século XX e acho que dificilmente vai aparecer um outro no século XXI. Tamanho a precisão com que ele narrou algumas prerrogativas, por exemplo, do BRICS. Eu assisti uma convenção dele, ainda na época do IBMEC, onde eu fiz o mestrado, orientando o grupo do BRICS, né, em alguns aspectos do desenvolvimento para que ele se tornasse um grupo consolidado, né? Então ele deixou algumas considerações para o Brasil, para a Rússia, para a China, para a Índia, para a África do Sul, e depois a gente acompanha, né? Isso foi em 2003, o que aconteceu com esses países por conta das ações tomadas em função de algumas orientações de Porter, né? E impressionante como as coisas se casaram, né? Elas estavam literalmente dentro daquele contexto que ele desenhou, e principalmente para o Brasil, infelizmente, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa economicamente dar uma recuperada, né? Não vou nem falar no aspecto político, porque não é a questão, mas economicamente a gente precisa se reestruturar, fomentar novamente o empreendedorismo, mas fomentar de uma forma que motive mais o empreendedor e não dê a ele simplesmente o afã de abrir uma empresa, mas que dê a ele condições de analisar tecnicamente que aquele negócio pode dar certo, né? E não pegar uma ideia e dizer, olha, eu vou avançar nessa ideia. Eu fico muito preocupada com um pouco dessa romantização também do empreendedorismo, né? A gente vê muitas pessoas em condições subhumanas, né? Sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de preparo, ali, de fato, para poder, de alguma forma também, e aí a gente pode divergir em algum ponto, vivendo as demandas que o Estado não consegue de forma nenhuma sustentar, e aí as pessoas chamando isso de empreendedorismo, né? E eu fico muito preocupada, né, em ver pessoas em condições, né, em sol escaldante, pedalando horas e horas, expondo, né, fazendo entregas em tempo, em condições extremamente de exploração, e a gente chama isso de empreendedorismo. Eu acho que a gente não pode se perder nisso, porque se todo mundo empreender, como é que quem vai consumir? Quem vai consumir? Quem vai consumir? E se as pessoas começarem a empreender, a chamar condições horríveis de trabalho de empreendedorismo, a gente vai para um outro caminho também, que é o caminho das diferenças sociais gritantes, dos abismos sociais cada vez mais evidentes que desembocam na segurança pública com problemas seríssimos, que desembocam na violência, numa violência urbana que a gente vive, que todos nós somos vítimas, o empreendedor e o consumidor. Então, eu acho que a gente precisa buscar, eu acho que essa é a grande dificuldade, um equilíbrio e um caminho para a gente se desenvolver economicamente, de forma que todo mundo consiga viver de forma sustentável. Sim, verdade. Né? Eu acho que buscar essa sustentabilidade econômica. A desburocratização hoje legal, ela já avançou bem, né? O MEI, por exemplo, é um exemplo disso, né? Então, o pequeno empreendedor, ele já tem uma facilidade para se transformar
numa pessoa jurídica. A minha preocupação maior é como esses negócios são concebidos e em que base de estudo econômico isso vai ser implantado. É claro que tem algumas situações que são visíveis, né? Por exemplo, o turismo no Rio de Janeiro, se você pega a última base de informação, nós tivemos uma capacidade instalada muito boa esse ano, né? Com todos os problemas do ano passado, de infraestrutura, as informações que correram o mundo em relação, principalmente ao Rio de Janeiro, sim, a nossa capacidade de escala aqui, hoteleira, foi muito boa. Tem sido muito boa. Não só aqui o centro. Não. Você vai, a capital, você vai à região dos lagos, determinados espaços são assim. Sim. E pessoas do exterior, sim, muito gringo. É verdade. Agora, em que condições esses pequenos empreendedores, donos de barraca, né? O barraqueiro, o guia turístico, como é que eles estão, né, atuando de forma sustentável? Porque uma hora o verão vai acabar, né? E depois? Né? Como é que o Estado vai potencializar a manutenção econômica desses grupos, desses pequenos grupos? Na verdade, não são pequenos, são grupos enormes que movimentam economicamente ali aquele espaço. Vai ficar vivendo de sol e de verão pois somente. E aí a gente vem, por exemplo, uma área que não tem praia, mas que você tem empreendedores. Qual é a base econômica para que eles possam também se tornarem empreendedores sustentáveis? Então a gente precisa criar condições para o empreendedorismo. Não é somente a ideia, como você falou, né? Isso não depende única e exclusivamente do empreendedor, mas depende do Estado dar condições. Eu acho que nós avançamos na desburocratização, ajudou muito, muito mesmo, mas ainda precisamos fazer o restante desse trabalho, porque ele parou no meio. Então, olhar para eles, né? Se você pega os dados do Sebrae, é assustador o número de empresas que fecham no segundo ano. E não é só o fechamento das empresas, é toda uma frustração que traz para a família, porque normalmente esses empreendedores, quem trabalha são os familiares. Sim. E aí, como é que fica isso, né? Como é que... Mas o recurso de uma vida inteira. Exatamente. Investido. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de... Porque o carioca, ele é empreendedor por natureza, né? A gente precisa dar base para que ele possa... Na verdade, se ele tornar é criativo, sustentável. Ele né? é criativo. Sim, carioca, verdade. Ele é... Como é que diz? Ele se vira nos 30. Uma vez eu fui correr na praia, eu sempre vou de manhã cedo ou à noite. Foi mais ou menos, era umas 6h30 da manhã, aí eu tô vendo um cara chegar com uma Kombi, né? Na praia assim, e começa a descer barracas, né? Barraca, cadeira, e aí vem engradado de cerveja, não sei o quê, 6h30 da manhã. Aí eu virei assim, cara, eu viajo, isso já tem um ano mais ou menos, já viajei bastante, e sempre me disseram que o carioca é preguiçoso, né? Eu queria que ele viesse aqui ver vocês, aqui, trabalhando de manhã cedo. Eu falei, patrão, não é fácil não. E o sol chegando, né? E o cara... Hoje em dia, 6h30 já chegou. Já chegou. Assim, é duro, né? Não é fácil. Então, legalizar isso, né? Fazer disso É exatamente isso, né? Porque senão a gente começa a chamar condição subhumana de trabalho, exploração de empreendedorismo. Bota um nome bonitinho, mas, na verdade, isso não resolve o nosso problema. Enquanto sociedade, enquanto nação. E esse é um diálogo que a gente tem que levar para fora da faculdade, né? Sim. É um diálogo que muitos têm que participar. Todo aquele grupo de stakeholders que circundam a faculdade, a universidade, o governo, a sociedade, né? As indústrias. A gente precisa sentar e dizer, olha, legal, o que é empreendedorismo, né? Como é que as universidades podem ajudar? Como é que o governo pode ajudar? Como é que a gente pode gerar sustentabilidade para esses pequenos empreendedores? Porque são eles que mantêm a economia do Estado, né? Do Rio de Janeiro. E em outros estados também, né? Jeff, se você fosse um animal, qual animal você gostaria de ser? Algum que voasse, tá? Alguns anos atrás eu queria ser a águia, mas aí seria pedante demais ser a águia, né? Então, não sei, de repente um gavião. Um gavião. Um albatroz, que é bonitão. Um albatroz. Um côndor, né? Um côndor. Qual é a sua cor preferida?
Verde. Verde. Só por causa dos seus olhos? Não, eu sempre fui verde. Sempre fui verde. Me fala um personagem da história que você tem muita admiração. Pode ser fictício ou não. Eu gosto muito da história do Alexandre. O Grande. Eu gosto muito da história dele, vi vários filmes. Acho que esse é um personagem que eu gosto. Assim, me identifico com o estado de liderança, né? A forma como ele envolve os seus guerreiros, envolvia os seus guerreiros nos seus discursos, nas suas... Eu acho que Alexandre é um personagem bem interessante, né? Apesar de ter sido, não ser fictício, né? Tem algum sonho pessoal que você ainda deseja realizar? Tem, vários. Vários. Nossa. Lembra um aí, fala pra gente. Ver o Vasco cair pela 6ª vez. Eu não sei nem se é a 6ª. Desculpe os vascaínos. Tem vários sonhos. Eu acho que viajar é muito bom, né? Tem tempo que eu não viajo, sabia? Viajar é trocar a roupa da alma. Tem tempo que eu não viajo, assim, para uma viagem de longo prazo, assim. A última vez que eu fui foi quando meu filho foi fazer intercâmbio. Ele esteve no Canadá e eu fui lá a última semana, fui ficar com ele, voltei. Mas assim... Tá com saudade de viajar? Dá saudade, né? Viajar é muito bom, né? Mas tem tempo que eu não viajo. Isso foi em 2018. Né, já tem tempo. Tem tempo. Mas assim, tem várias coisas que a gente quer fazer, né? Não é... viajar é uma boa resposta. Acho que é isso. Já, eu queria que você olhasse ali para a câmera, desse um recado. 2 recados. O primeiro recado é para o seu aluno que já está aqui na Unisão José. E o segundo é para essa pessoa que gosta dessa área de negócios, que se identifica, que já trabalha, já é técnico em administração, já trabalha ali como auxiliar administrativo um tempão e que tem desejo de estudar. O que você diria para ele? Bom, para o nosso aluno, se preparem para um ano de muito trabalho. É um ano com muitos eventos, novamente, aqui na instituição, eventos importantes, relevantes para a sua formação, e eu tenho certeza que vocês vão participar como sempre fizeram, estando presentes aqui, né? Um ano na qual a gente precisa... nós entramos com a matriz nova, temos disciplinas novas, disciplinas interessantes. Então, acho que, mais uma vez, a sua participação, e tudo isso é feito para você, será fundamental. Para o aluno potencial aluno que ainda não é nosso aluno, né? Quero dizer que você está perdendo, né, a chance de estar conosco aqui. A nossa instituição ela é uma instituição que vai te receber muito bem, em todos os sentidos. A nossa infraestrutura é fantástica. E olha que eu trabalhei em várias faculdades, posso dizer isso e assinar embaixo. Nossa infraestrutura é fantástica. Nossos professores são maravilhosos. Todo o nosso back-office, nosso apoio, ele vai te sustentar, ele vai te abraçar. Em momento algum você estará se sentindo sozinho, né? Você sempre terá alguém aqui ao seu lado. Você vai ter uma formação forte, densa e totalmente aderente com o que o mercado pede de um administrador. E por último, vem para cá, porque você merece estudar aqui. Verdade, você merece estudar aqui na Unisão José, ainda que não seja em um desses cursos. A gente tem vários outros cursos, a gente tem cursos de pós-graduação. E vários, né? Vários. E aí você tem que vir aqui para conhecer a gente, conhecer o professor. Liga pra gente, marca uma... É só ligar, agendar. Eu tô de segunda a quinta-feira aqui. Isso. Eu chego aqui por volta de 14 horas, ficamos até 21. É só ligar na secretaria. Hoje eu tenho, aliás, quinta-feira eu tenho 2 agendas já. Então é só ligar. Eu quero aí conversar com o professor, quero conhecer a faculdade. Segunda a quinta, daí eu tô aqui. Então é só marcar e eu vou mostrar toda a instituição para você. E você tem certeza que você vai ficar com a gente aqui. Vai se identificar. Vai. Deixa eu apertar aqui a mão desse gavião. Muito obrigada. Obrigado, você gostou de estar aqui? Muito, muito. Eu quero voltar mais vezes. Quer voltar? Quero Eu também adorei. Ri pra caramba. Acho que foi o podcast que eu mais gargalhei. Foi muito bom. E aprendi também muita coisa. Muito bom. Aprendi. Você está conduzindo muito bem isso aqui. Nossa. Obrigada. Com certeza. Obrigada, Gerson, pela sua presença.
Gente, um abraço, um beijo e tchau, tchau. Até o próximo episódio.